E seja muito bem-vindo, esse é o programa Blitz, começando pelo canal da gente, Canal 15, eu sou Fernando Prado e essa semana eu convido você a fazer uma viagem no seu passado, é isso mesmo, vamos lembrar um pouquinho como é que foi a sua infância? É por isso mesmo que eu vou receber aqui no estúdio vários convidados mais que especiais que também vão contar um pouquinho da sua história, das suas infâncias, das suas memórias e tudo mais, beleza? Antes de mais nada, já entra aqui, ó, programablitz.com.br e também no facebook.com/oficial Fernando Prado. Sempre um abraço para Espásio Centro Estética, que fica na rua Icaraí 111, esperando você que vai se casar e também está querendo cuidar aí da pele e de tudo mais, beleza? Tem também Pet Shop Bicho e Rabicho, AnimaFest, a marca da sua festa, e sempre Excellent Global. Inglês e outros idiomas é sempre na Excellent Global. Então, ó, recosta a poltrona, porque o Blitz, para falar de criança, tá só começando. Programa Blitz começando, rapaz! Vamos falar de coisa boa, vamos falar de criança, vamos falar de infância, vamos falar do que você já foi um dia? A gente esquece, né? Programa Blitz hoje falando de infância, em outubro, mês das crianças. E eu vou começar com Evandro, que está com a gente. Seja bem-vindo, Evandro. Olá, obrigado aí, Fernando. Evandro, quero te fazer um convite para a gente lembrar algumas coisas da infância e você permitir a gente saber um pouco, né? O que pode ser falado. Tudo. Da infância, o que mais marca? Quando a gente fala assim, criança, para você, o que marca? Ai, para mim era a minha avó. A minha avó, o cinema na minha cidade, que só acontecia sábado e domingo. Eu era apaixonado, louco com cinema. Mas mesmo as criancinhas, você ia? Pequenininho, assim. Eu lembro da minha mãe, né, das coisas que ela fazia, os doces que a minha mãe fazia, os bolos que a minha mãe fazia. Que minha mãe era pernambucana, então, assim, aquela comida nordestina, né? O beiju com a manteiga de garrafa. Manteiga de garrafa. Uma outra coisa, um dia desse, uma amiga... Usa? No interior. Mais interior assim, lá no Nordeste tem. Uma outra coisa, que um dia desse, eu tava lá na igreja, aí eu senti um cheiro de leite queimado com açúcar. Eu falei, peraí, é um cheiro da minha avó. Porque minha avó fazia isso todo dia à tarde pra gente. Aquele leite com açúcar queimado. Com açúcar. Aí a Zildinha fazendo, Zildinha, esse leite... Aí ela me deu um copo, eu bebi aquilo assim... Parecia que tinha voltado lá, sabe? Sempre acreditei em Papai Noel, esperava o Natal. Aí quando acordava o presente estava lá e falava, mas eu não vi o Papai Noel, eu falei que eu ia ficar acordado, eu não fiquei acordado. Ninguém nunca chegou pra mim e falou, nem isso é mentira. Eu fui descobrindo normalmente, como toda criança normal descobre as coisas, né? Mas assim, uma outra coisa também que me marca muito é o circo. Porque na minha cidade, como era uma cidade pequena, Monte Azul, norte de Minas, então o circo, quando chegava lá, a gente fazia amizade com os filhos, com as crianças do circo. Certo. E a gente levava essas crianças para nossa casa. E aí, o engraçado, porque eles chegavam na nossa casa e falavam assim, eu tenho tanta vontade de morar numa casa. Nossa, você tem quarto? Eu queria ter um quarto. E a gente ficava assim, eu tenho tanta vontade de morar no circo. Você tem um trailer? Você tem um trailer, você tem uma cabana, que você mora na cabana. Então essas crianças do circo iam pra minha casa e minha mãe sempre foi muito receptiva. Minha mãe sempre gostou de ter a casa cheia. Aí ela fazia bolo, ela fazia kisuko, lembra do kisuko? Sim, que o pozinho ali misturava. E fazia bolo, e fazia doce. Então essas crianças amavam. Aí o que acontecia? A gente passava a entrar no circo de graça. Porque já tinha amizade com as crianças. Amizade e aquela coisa toda. E o circo também marcou muito. E eu brincava muito de circo. Não deu vontade de sumir com fugir, não? Como eu tinha vontade de ir embora com o circo. Agora, você é um palhaço. Eu sou um palhaço. E aí, como é que... Então você é um adulto criança ainda? Cara, sou. Você sabe que eu não esqueço que eu fui criança. Eu acho que por isso eu consigo trabalhar tanto tempo, né, como palhaço, né? Porque, assim, eu não esqueço, assim... Eu olho para a criança, se a criança é tímida, eu já me vejo quando criança tímido, então eu não me aproximo assim de supetão. Se a criança tem medo, então eu volto na minha infância e falo, peraí, assim eu não posso agir, daquele jeito eu não posso agir. Se uma criança é gaga ou tem algum problema, como eu fui gago, né? Então eu sei chegar. Então, eu ainda sou até hoje. Graças a Deus, o que eu passei foi um aprendizado para minha vida e hoje eu procuro passar isso, sabe? Isso é muito legal. Então assim, às vezes a pessoa fala assim, Evandro, você é um eterno menino, né? Eu falo, graças a Deus eu vou morrer assim, né? É claro que eu não sou assim um desvairado, né?
tenho os meus compromissos e tal, mas em termos assim de viver a vida, de procurar levar alegria para as pessoas, levar uma mensagem bacana, eu tô sempre aí. Evandro, não é cenográfico, vou deixar, se você quiser aproveitar das guloseimas. Obrigado pela presença hoje aqui no programa. Valeu, obrigadão, viu? É isso aí. O Chaves é um grosso, gente. Olha lá, caiu também. Hoje no Blix falando aqui de infância, outubro mês das crianças. É claro que eu tinha que trazer uma criançona também. A Mônica comigo de novo. Ai, muito bom ser criança, né? É bom ser Mesmo depois que a gente passa, digamos assim, dos 25, né, Fernanda? Mas ainda assim, criança? Ah, eu tenho meus horários de moleca. Tenho minhas horas de moleca, de andar descalço, de fazer bagunça, sabe? Eu tenho uma coleção de bonecas de papel. Sabe? Mas que você fez, não? Não. Tá. Não. De papel mesmo? De papel, tá. Não é da tua época, né? Ah, não sei. Não sei Mas não, quem já tá na minha idade assim já se lembra. A gente tinha uns gibis, assim, e tinha umas bonecas pra gente poder recortar. Entendo. E essa revista vinha com vestido, cabelinho, bolsinha, e a gente brincava muito disso. E você teve essa Tive muito, eu brinquei muito com isso, até que a minha mãe se cansou daquele tanto de papel e deu um jeito naquilo. Aí hoje eu descobri, depois de muito tempo, porque eu sou assim, me joga numa livraria e me deixa que eu tô feliz, Fernando. E descobri numa livraria aqui de Uberlândia, cadernos, revistas também, com bonecas de papel. Então tem Cinderela, tem Branca de Neve, tem acho que a Pequena Sereia, sabe? Tá lá a minha coleção. Algum editor que tinha o mesmo sonho, né? A mesma coleção de criança resolveu reeditar isso aí. Reeditar. E aí é minha terapia também, assim, vou, recorto as bonecas, brinco lá comigo. Mas a sua infância foi uma infância de menininha? Quer dizer, que a gente às vezes vê meninas que, assim, era de correr, de andar de carrinho, de fazer o quê? O seu era mais menininha? Não teve muito de menininha, não. Teve essa parte também, mas teve muita molecagem. Então, caí muito de patins, quando lançaram patins. Andei muito de bicicleta e corri muito na rua. Carimbada, brinquei demais. Bete, brinquei demais. Então, eu era da rua. Tinha uns momentos realmente de brincar de boneca. Todo aquele encantamento que, né, a gente tinha pelas bonecas, que era o máximo na época, né? Mas teve muita ralação de joelho, muito tombo. Alguma parte do corpo quebrado ou não? Não, graças a Deus. Só joelho. Joelho estraguei bastante, assim, sabe, de tombo. Mas graças a Deus de quebrar, nunca quebrei nada, não. Não. E você sabe que eu tenho uma frustração de infância? Porque todos os meus irmãos, os nossos amigos, eu fui criada no fundinho. Então a gente corria pra todo quanto é lugar. E todos subiam no pé de jabuticaba. Mônica Cunha não conseguia. Não conseguia Ficava subir, lá embaixo olhando frustrada. assim, frustrada. Mas tudo bem, tá ótimo. Valeu demais também. Minha única frustração de criança. Nunca chegou. E até porque é perigoso, tem umas coisinhas, tem uns bichinhos de pé de jabuticaba que queima a gente. Mas essa é a minha única frustração. Agora, de resto, uma infância gostosa demais. Sabe? E aqui tá um cheirinho de infância, né? Pois é, você viu as balinhas, as coisinhas? Balinhas, pirulito, tem os bonequinhos também. Pois é, e na sua você tá falando de boneca, mas você era uma criança que tinha que ser a Barbie? Não. Ou podia ser uma boneca de pano que te fazia feliz? Podia ser, sabe? E mesmo porque meu pai e minha mãe sempre, né, não encheram a gente de presentes. Então era dia da criança em Natal, dia da criança uma coisa mais simples. Natal a gente já podia pedir aquela boneca dos sonhos, né? O meu irmão com o carrinho dos sonhos, etc. Mas uma boneca de pano me faria feliz. Tanto que a minha avó, uma vez eu pedi para minha avó fazer. A minha avó era costureira e ela fez, eu tenho essa bonequinha lá guardada até hoje. Não é aquela boneca. Sim. Mas é uma boneca que pra mim tem um significado muito importante. A Mônica teve um apelido maldoso ou bondoso na infância? Ah lá. Pode falar ou não pode? Às vezes não é uma coisa que dá pra abrir. Não dá sim. Ai, meu Deus. Olha eu colocando a Mônica aqui. Eu morria, porque eu sempre fui baixinha, não sou uma pessoa alta, né? E era toquinho de bateçola. Toquinho de bateçola! Que horror, mas era carinhoso. Mas te chateava ou não? Ai, chateou bastante. Aí depois relevei. Passou. Depois aprende. Relevei, mas toquinho de bateçola foi com força. De televisão, você lembra de alguma coisa também? Desenho, algum programa, alguma coisa que... Sim,
Tinha desenho, aos sábados eu assistia a corrida, acho que era a corrida maluca. Maluca, da Penélope. aquilo. Nossa, eu sempre fui apaixonada na Penélope. Não vou Agora, ter um programa aqui. que marcou a minha infância, assim, significativamente, até hoje, quando vejo, me emociono, Sítio do Pica-Pau Amarelo, a primeira edição. Primeira edição do Dona Sítio. Benta, Tia Anastácia, Narizinho, Rosana Garcia, Sim. né, Pedrinho, sabe, Monteiro Lobato, enfim, o Sítio marcou muito. A gente chegava da escola, assim, eu e meus irmãos afoitos para assistir o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E aquele era um momento, me passava às 5h30 da tarde, era um momento que a gente sonhava, né? Sonhava junto com aquelas duas crianças ali. Mas no seu dia a dia você ainda consegue acessar essa infância? Em algum momento ainda consegue ser criança, ainda consegue espaço para isso? Eu acho que a gente precisa, né, Fernando? Porque senão a vida fica dura demais. Sabe? Então eu me permito, sim, sentar no chão, como eu disse, pegar minha coleção de bonecas. Eu tenho algumas bonecas que ganhei dos meus pais, dos meus avós, que estão lá guardadas, que são relíquias, justamente para me fazer lembrar que a gente precisa, sim, alimentar essa criança, de dar gargalhada, sabe, de fazer como diz a minha mãe, uma arte, né, com alguém da nossa convivência. Então eu procuro, sim, alimentar essa criança, porque a vida já não está fácil, sabe? É violência, as decepções que vêm, né? Um monte de coisinhas assim que vão deixando a vida um pouco pesada. Então eu acho que se a gente não tem essa criança, né, aí fica difícil. Mônica, obrigado pela presença. Não quero ficar mais. Esse é Você seu. viu, né? Então, a pessoa tá aqui com o sapo. Ó, mãe, tô dando, viu? Ó, tchau, viu, mãe do Fernando? Como é que é o nome dela? Regina. Dona Regina, tchau. Tá indo pra minha casa. Tá indo pra casa da Mônica. Adoro. Mônica, obrigado por se permitir também a gente saber um pouquinho da sua infância, entrar um pouquinho nessa história. Sempre que você quiser, tô aqui pra gente, como eu Eba. gosto muito dessa palavra, de prosa, sabe? Então, quando você precisar, tô aqui pra gente prosear. Gosto Eba. muito. Obrigado demais. Obrigada a você. E a gente continua, não sai daí. Agora eu vou chamar ele, vou chamar o Lorival, ó. Seja muito bem-vindo, Lorival. Me chama que eu vou. Fala, meu querido Fernando. Bom ou não, querido? Moralizadíssimo, sempre na maior, nunca na menor. Me disseram Feliz. que você vai contar muita besteira pra mim hoje aqui da sua infância. Besteira por quê? Mas não sei, me contaram isso aí. Balinha Bom? gostosa, né? Você tinha isso na sua infância, jujubinha ou não? Não. O que você comia na infância? Comia gabiroba. Gabiroba do pé, assim, já pegava. Mas não é pé não, é aqui. É embaixo, ó, a pessoa mostra, vem pra mim, ó aquele cara que não sabe nada do negócio. A gabiroba é embaixo. Gabiroba. Sabe o que eu lembrei agora? Qual que é aquele azedinho que dá em árvore maior? Aquilo Jurubeba. Não, jurubeba é amargosa. É amargosa. Aquela que você coloca no arroz, assim, não tem nada a ver de chupar. Você falou, eu pensei na árvore. Não, aquilo não. Você pegava Azedinho embaixo. assar. É mesmo, eu Tipo não... uma goiabinha assar. Aqui onde nós estamos, claro, no estúdio não, isso aqui era um matão, né? Então a gente brincava no meio do mato. Hoje, a criança, você foi criado, eu sei que você foi criado com vovó, ô Fernando. Então, a vida hoje é muito mais difícil que antigamente. O que era o brinquedo da gente? Por exemplo, isso aqui a gente chamava como um rolete. A gente mesmo fazia. E eu não estou aqui para mentir, porque se eu mentir eu vou embora. Entendi. A gente brincava, pegava um pedaço de pau, né? Sei. Bem fininho, colocava de um lado no outro aqui assim, na lobeira, de um lado a lobeira, fazia uma rodinha e um carrinho ficava empurrando. Esses brinquedos, por exemplo, que eu tô aqui também com um brinquedinho que a gente comprou numa loja. Isso é Mas bem esse moderno. brinquedo, eu já tive também, a infância também eu tive. A gente pegava aquelas garrafas de que boa ali, Isso. enchia de areia, colocava um plástico pra fazer aquele barulho. É verdade. Mas esse tipo de brinquedo que a gente fazia em casa, e que uma outra pessoa deve fazer ainda em casa, imagino, bem menos, é bom porque desenvolve tanto a criatividade quanto a imaginação dessa criança também, você não acha? Lorival? Muito pouco fazem isso. Sim. Eu gostaria que alguém pudesse falar que tem alguém que faça. Tem tempo que eu não vejo. Entendi. Claro, porque hoje só fica ali tocado no computador, na televisão, computador, e não tem a imaginação que, por exemplo, eu tinha Sei. muitos anos atrás. Hoje a criança não tem, né? Você já sabe que vai direto no computador, já sabe a página que ele vai mexer, o joguinho que ele vai jogar, e mal brinca com os brinquedos modernos de hoje. Muito mal. Um carrinho desse aí, se às vezes você dá para uma criança de 6 anos, ela não quer mais um brinquedinho desse aqui, Porque ó. não tem luz que acende, não Não tem... tem nada, tem que estar aceso tudo. Então, ô Fernando, Verdade. eu já brinquei bastante mesmo, mas desta maneira. Entendi. Quando, até eu sou ruim para dar presente, porque eu nunca fui de dar presente. O meu primeiro carrinho, plástico, com um caminhãozinho, custou o meu pai acabar me dando, né? Mas eu não aprendi muito a dar presente por isso.
Eu acho bonito, um brinco. Por exemplo, isso aqui pra mim, ó, no meu tempo aqui, isso aqui é o tal do... Esse é o Kiko. Ninguém tem paciência comigo, não é ele? É ele mesmo. Então, é um desenho que as crianças gostam, né? Sim. No meu tempo de desenho, passava o vovô viu a uva. Era um desenho animado de fazenda, de roça. Então era uma carruagem, aquela coisa toda, o vovô viu a uva. Faz tempo. Eu já procurei isso no YouTube, eu não encontrei, mas tem. Dorival, eu queria agradecer essa presença hoje aqui. Mas já acabou? Uai, já estão me gritando que tem uma gravação pra fazer com o Rafael. Rafael, deixa o rapaz aqui, Rafael, me deixa, ué. Quero te agradecer, assim que precisar, nós estamos aqui. Te grito para mais que vezes. me chama, que pra você eu vou. E o assunto continua aqui no Blitz para falar de infância. Eu trago a Silvânia aqui, seja muito bem-vinda. Olá, tudo bom? Tudo jóia. Que bom que você aceitou o nosso convite. É um privilégio estar com você, né, Fernando? Fico feliz demais. E é um convite que eu te faço pra gente falar um pouquinho sobre a infância, que você permitir a gente saber também. Tranquilo. Silvana, quando eu falo infância pra você, o que vem na sua cabeça? Quando eu falo criança, assim. Pique-esconde. E eu sou assim, eu sou a única filha no meio de 2 homens, né? Nossa. Então eu brincava era de pique-pega, pique-esconde, bete, futebol. Né? Aquela infância mais menininha, bonequinha, não? Eu tive essa infância meio menininha, meio Aham. bonequinha, mas muito pouca. Tá. Sabe? Então eu convivia mais com os meus irmãos e com os amigos dos meus irmãos. Eu tinha uma outra amiguinha, mas é muito mais fácil a gente conversar sobre futebol do que eu falar sobre boneca com as amigas. Interessante. E foi na cidade, foi na fazenda? Como é que foi Não. a sua? Foi roça? Como é que é? A minha infância foi na cidade. Tá. Eu cresci... Meu pai, na época... Uma coisa que me lembra muito a minha infância, meu pai, ele sempre tocava viola, então ele ia tocar nos bares, ele ia tocar nos programas de TV naquela época. Então eu me lembro muito da gente acompanhando ele nos programas de TV. Tá. E na Uberaba, em programa de TV. Então me lembro disso. E a gente viajando, fim de ano, para São Paulo. A gente tem parentes lá. De lá a gente passava o Natal e ia para Santos passar o Ano Novo. E a minha infância é marcada por essa fase. Isso com que idade, Silvana? Eu acredito que uns 5 ou 6 anos de idade, até uns 7 anos, 8 anos, eu ia sempre para São Paulo e Santos. Como é que era a cabeça da criança? Não sei se você lembra, mas a cabeça da criança descobrindo uma cidade tão grande como São Paulo, essas mudanças. Na verdade, naquela época eu não tinha essa preocupação, vou para São Paulo. A minha cabeça, ela estava mais voltada no Papai Noel. Porque ir para São Paulo era sinal de que eu ia ver o Papai Noel. Sim. Não é? E eu me lembro até hoje quando foi que eu descobri que o Papai Noel era o meu tio. Como foi? Eu estava na Praça Sérgio Pacheco com a minha mãe. Eu acredito que eu tinha uns 8 anos de idade. E minha mãe me contou isso. Eu lembro a minha decepção. Como assim? E Foi ruim? Foi não, traumático? não foi traumático, sabe? Mas foi surpreendente, sabe? Porque era uma mágica. Sim. A gente ia pra casa da minha tia, ia um monte de gente, muita família. Minha família, a família da minha mãe sempre mexia muito com música. Então ia muita gente famosa pra lá. Sim. E bem movimentado. Eu lembro que minha tia tinha um terraço e a gente ia pra esse terraço. Aí o Papai Noel chegava, né? E aí todo mundo reunia aqueles presentes. O meu tio com o saco vermelho, com a barra. Tudo muito bem produzido. Olha que sabe? máximo. Era muito gostoso. E essa fase de ir pra praia, passar ali na estrada de Santos, né? E Santos era uma coisa maravilhosa. Eu me lembro que a gente subia no ombro do meu tio ou no ombro do meu pai para poder entrar no mar. Senão você afogava, né? Porque criancinha, pequenininha, né? Então essa fase era uma fase muito boa. Ir para São Paulo, eu acho que foi a coisa mais marcante na minha vida e também acompanhar o meu pai nos shows que ele fazia. Sim. Eu achava que o meu pai era um artista, meu pai estava direto na TV. Então era um deslumbre, meu pai era o meu artista. Sim. E a minha prima que era cantora, que na época era muito famosa. Então eu cresci com aquela cabeça de artista, de achar que eu estava, nossa, tô numa família de artistas. Sim. E gostava E era de muito cantar, pegava um negocinho e saía fingindo que estava cantando, botava o disquinho da minha prima
no vinil ali e ficava imitando ela, ou então cantando uma música do papai. Silvânia, obrigado por esse papo hoje, obrigado por permitir para que a gente entrasse um pouquinho na sua infância hoje. Eu que agradeço. Obrigado demais. E a gente continua, não sai daí. É isso aí, agora tenho mais uma convidada para falar de infância, Cecília Ribeiro. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, um prazer estar aqui. Convite seu é convocação. Eba! Falar de infância. Pois eu é. tive infância, o povo acha que não, eu tive infância. Você teve infância, mas foi moleca de rua, de brincar em rua? Eu fui uma criança totalmente atípica, assim, se você pensar. Eu fui uma criança nos anos 80. Tá. Né? E eu nunca pulei elástico na minha vida. Não? Não. Não brincou de Babalu da Califórnia? Pouca Califórnia, coisa, Babalu. não era muito a minha onda. E minha mãe sempre estimulou muito isso. Eu tenho 2 irmãos, um ano mais velho e outro um ano mais novo. Então a gente já era uma gangue por si só. Sim. E eles sempre muito ativos, jogavam futebol. E minha mãe, o sonho dela é que eu fosse atleta. Tá. Mãe, te amo, mas não rolou. Porque ela me botava no vôlei, na natação. E aquilo, nada. eu, tipo, um horário pra acordar. Desde criança eu já tava sabendo que eu Sim. ia ser desviada, assim. Esse negócio de ter horário pra fazer aula de balé, ter horário pra acordar pra fazer natação de manhã, eu nunca combinou comigo isso. Tá. Aí eu fazia uma coisa que tem gente que duvida ainda, mas eu pedia pra minha mãe, tipo, me deixar depois da escola na biblioteca, tipo, logo depois do almoço, e me pegar no final do dia. Uhum. E era a minha maior diversão, era ler. Eu amava ler, gostava. Mas Tipo, com que idade isso? eu já tinha 6, né? Porque eu já sabia ler. É, tá, mas você não era mais velha, não. 6, criança. Não, assim, 6 eu tava começando a ser alfabetizada, mas assim que eu consegui ter uma Barato compreensão de isso. texto, eu já comecei a me internar na biblioteca, assim, que eu adorava. Desde ler o livro do Zé Colmeia, né? Aham. Fiquei lendo Nietzsche. Sim, claro, mas... Né? Mas eu amava e gostava muito de ficar muito tempo na biblioteca. E tinha as minhas viagens de criança que não me encaixavam muito na brincadeira de rua, não era muito a minha praia. Mas eu me diverti bastante. Marcas de infância, assim, coisas quebradas, dentes Não quebrados, era nada? uma menina muito ativa, Não assim. nada, então. Não, eu Nesse só tenho aspecto, uma não. passagem que um cachorro uma vez mordeu uma saia minha, mas só chegou Mas aí. só. Mas nunca quebrei nada, não tenho cicatrizes, assim. Que ótimo nada, isso. nada. Eu tinha muita dificuldade na infância com aparelho, que eu era uma dentuça medonha. Mas você chegou a usar aquele freio? Eu também cheguei a usar, aquele horrível. Por quê, né? Por quê? Então, mas eu Agora, tive década de que- 80, o que você lembra da década de 80 sendo uma criança? Eu lembro da Me dê estreia da nomes. Xuxa na televisão. 85. Eu lembro desse dia e eu lembro que meu irmão não me acordou pra eu ver desde o começo. Eu já tinha começado, fiquei chateada e tal, assisti a estreia da Xuxa. Lembro muito que tinha os discos da Xuxa e os desenhos, e fui ver no cinema os filmes da Xuxa. Fui ver no cinema o He-Man, que encontrava a She-Ra, era desenho animado. Eu lembro muita coisa. Que barato isso. Então, os desenhos todos, tinha algum preferido, não? Eu tinha a Turma da Pesada, que eu acho que ninguém vai lembrar disso, que era um monte de patricinha de Beverly Sim. Hills. E eu adorava. Era tudo super tecnológico, inclusive. Tinha uns altos, umas Lá em coisas que eu casa olhava. tinha um Atari. Tinha Atari, tinha. Em casa tinha um Atari. Mas nem pra jogo de videogame eu sou boa. Então eu ficava, tipo, copilota do meu irmão. Aí ele ia jogar jogo de carrinho, eu ficava lá, tipo, torcendo e tal. Mó onda. Mas jogar mesmo, eu não jogava Não. nada. Já levou umas palmadas da mãe e do pai, não? Então, eu levei, mas foi muito pouco, sabe? Eu tive uma educação muito legal. Uma família muito equilibrada, assim, papai... Sabe comercial de margarina? Sei. Papai, mamãe, 3 filhinhos. E aí a gente tinha muito, desde cedo, como a gente tem uma diferença pequena de idade, a gente já aprendeu a dividir as coisas. Aí tinha alguns problemas. Éramos 3. O da NET sempre vem 4. E aí, como fazia? Isso, aí era bem complicado. Tinha uma escala de quem tinha o segundo da NET. Tinha uma escala de que. Não, eu quero. Por favor, Eu tinha não uma acredito escala que eu do contei. Danete. Eu não acredito que eu Eu contei achei que isso. você ia me falar. Que eu tô acreditando. Eu achei que você fosse falar que um ficava pra mãe, ficava pro pai, pro cachorro. Não, cada vez um tinha preferência. Cada um tinha preferência do Não Danete. acredito que eu contei isso na televisão. Gente, não Tá. acreditando nisso, que barato. E mas também não tem aquele negócio assim, então cada um tem a sua bandeja, porque a vida não é assim, Não é entendeu? assim. Então cada hora um tinha preferência, porque a gente aprender a abrir mão e saber que tem hora que também você pode ser Sim. privilegiado. Mas essas coisas, essas lições de infância foram bem aprendidas? Super, É. super. Foi muito legal, assim, essa coisa do dividir, de dar a vez, de esperar a sua também. E as pentelhações, né? Porque irmão também briga, mas também aprende a se defender. Sim. E eu acho que todo esse convívio me ensinou muita coisa, mas tem uma coisa muito engraçada que a gente Conte. que depois eu lembro, tipo, quando eu era criança, não existia CD. Aham.
Era os vinis. Alô, crianças na internet, não existia nem CD. Era vinil e fita cassete. Então Sim. a gente gravava fita e tinha um gravador. E eu tinha um tio que tinha um gravador que você podia gravar a sua voz, não era? Depois todo mundo tinha, mas nessa época o meu não primeiro era assim. gradiente, assim. Exatamente. Aí, o que eu fazia? Eu entrevistava meus parentes. Então eu ficava um tempão fazendo pergunta pra ele, pra esse tio meu, ele tem várias fitas me entrevistando ele. Já Aquela era voz de criancinha. comunicadora. E não, nem imaginava que isso ia virar alguma coisa. Entrevistava minha prima, entrevistava meu tio, entrevistava minha avó, minha mãe. Ficava gravando e Que ouvindo barato, Louco que isso, né? máximo. Muita coisa boa. Era muita coisa boa. E tinha muita coisa de comer boa que eu O tenho quê? saudade. O quê? Guarda-chuva de chocolate. O cigarrinho de chocolate, que não pode ser mais cigarrinho de Cigarrinho chocolate. de chocolate também Você era muito lembra? legal. Era gostoso pra caramba. A sombrinhazinha eu não tava lembrando mesmo, verdade. A sombrinha de chocolate. Hoje em dia, só de pensar, já estoura uma celulite. Mas eu adorava aquilo, eu adorava. E aquele chocolate. negocinho que a gente tirava um saquinho e tipo um pirulitinho assim. Sei que molhava que estourava no na pozinho, boca, né? estourava na não, boca mas sabe pozinho. que eu amava figurinha. Álbum de figurinha, eu amava. A maré. E aqui, a maré, A maré, aí tinha as figurinhas os de dois passar seladinhos. ferro, que era super assim, especial. Quando E saía. aquele surpresa, grandão, chocolate surpresa que tinha aquele... Que aquilo, a gente colecionava todos os bichos que vinham no surpresa, né? Surpresa, bichos Eu adorava especiais da aquilo. Amazônia. Eu tenho uma imagem assim, até meio triste, assim. Meu irmão, quando ele tinha 10 anos, eu tinha 9, ele foi internado com pneumonia. E meu irmão amava a surpresa. Aí eu lembro que a gente foi na porta do hospital, criança não pode entrar no hospital. A gente foi na porta do hospital, ele chegou magricela, empurrando o sorinho, assim, deu um tchau. Só via a silhueta, aquele cabeção que ele tinha, aquele corpo magrinho, dando tchau. E a gente mandando uma surpresa pra ele lembrar dos irmãos. Olha Porque ele só! ficou internado uma semana, a gente ficou sem ver ele, né? Olha. A gente era muito próximo. Ai, que Era aquelas famílias que viajavam pra praia Todo mundo. todo ano, E todo mundo junto. Domingo, e a minha mãe, muito esperta, meu pai também, todo sábado eles deixavam a gente na casa da minha avó e só buscava domingo. No sábado era o dia de folga deles, da gente, era o dia que a gente curtia a minha avó. Contava história, Tá. fazia a comida que a gente queria, aí meu avô levava a gente pra andar no trenzinho da Sérgio Pacheco, tirar foto na zebra. Na zebra. Aquele burrinho pintado, né? Que é a zebra. A fraude. Obrigado pela presença mais uma vez. Imagina. Volta mais. Eu volto, só você Tá chamar. bom. Você chama, eu venho. Então tá, É então só você ótimo. chamar. Bom Obrigada, demais. viu? Então é isso aí, hoje falamos sobre infância, todo mundo hoje apertou o olhinho assim, ó, pra lembrar das coisas, foi muito bom. Fica daí, fica daqui, a gente se encontra no próximo Blitz, deixa eu comer uma balinha, uma juju, alguma coisinha. Eba. Até mais. Canal da Gente. Ver de perto o planeta.